Vou trabalhar com o esquema, depois a gente vai treinar, vocês não vão errar jamais. Eu vou dizer para vocês que na hora de a gente conjugar um verbo, existem dois tempos que a gente tem que saber. A gente tem que saber o presente do indicativo, o presente do modo da certeza e o pretérito perfeito. Todos os outros tempos irão derivar ou do presente, ou do pretérito perfeito, ou do infinitivo do verbo. São as três coisas que eu preciso saber para conjugar qualquer verbo, regular ou irregular, da língua portuguesa. Eu vou dizer para vocês que o presente do indicativo e o pretérito a gente tem que saber porque esses dois tempos eles não têm desinência. Eles não têm uma forma, uma marca, uma desinência de tempo e de modo que indique que o verbo está nesse tempo. Alguém vai me dizer, professora, como é que eu distingo então? Pela desinência de pessoa. Eu canto, o O é primeira pessoa do presente. Cantei é primeira pessoa do passado. Tu cantas, S é a segunda pessoa do presente. Tu cantaste, do passado. Veja que, por exemplo, nós, que não tem terminação diferente para a primeira pessoa do plural, é o mos, a gente tem as duas formas idênticas para os dois tempos. Nós cantamos hoje, nós cantamos ontem. O que vai direcionar ou nos ajudar a distinguir as duas coisas será o contexto da frase. Assim, eu preciso de saber conjugar o presente do indicativo. Porque é dele, é a partir do presente certo, do presente do indicativo, do presente factual, que a gente vai ter o presente do subjuntivo. O único detalhe aí, gente, e é simples demais, é lembrar o seguinte. Para conjugar o subjuntivo, o presente do subjuntivo, os verbos da primeira conjugação terminados em A serão conjugados com E. Os verbos da segunda conjugação, da segunda e da terceira conjugação, terminados em er e ir, respectivamente, eles vão ser conjugados com A. É só isso. Nós vamos pegar o presente do indicativo, mais especificamente a primeira pessoa, e daí nós vamos conjugar o presente do subjuntivo. E o único detalhe na hora de conjugar é saber que os verbos terminados em A serão conjugados com E e os verbos terminados em er e ir serão conjugados com A. Vamos ver aí que bonitinho? Vamos usar o verbo, o nosso primeiro verbo, carro-chefe, vai ser o verbo fazer. Vamos ver? Eu faço. Ficaria como? Que eu faça. Eu ando. Que eu ande. Eu parto. Que eu parta. Olha que bonitinho. O verbo é fazer, não é assim? Eu conjugo a primeira pessoa, vira eu faço. Para o presente do subjuntivo, que eu faça. Ora, de onde apareceu esse A? O verbo é fazer, da segunda conjugação, er e ir viram A. O verbo é andar, termina em ar. Eu ando, que eu ande, o A vira E. O verbo é partir, termina em ir. Eu parto, que eu parto. Acabou. Esse quezinho aí é uma conjunção que nos ajuda a conjugar o presente do subjuntivo. Normalmente a gente usa esse que para nos auxiliar. Tranquilo, não é? Pego a primeira pessoa. Eu faço, que eu faço. Eu ando, que eu ande. Eu parto, que eu parta. Só isso. Não se esqueçam nunca na vida de vocês. O subjuntivo, existe a troca da vogal temática. No subjuntivo, os verbos terminados em ar são conjugados com E. Os verbos terminados em er e ir são conjugados com A. É por isso que não existe seja feliz. Porque seja é uma sugestão, uma possibilidade, é subjuntivo. O verbo é ser. No subjuntivo, o E vira A. Deveria ser seja feliz. Porque no subjuntivo existe a troca dessa vogal. Vamos continuar? Os outros tempos vêm do pretérito perfeito. Eu uso a segunda pessoa do passado. Ora, algum outro professor ou alguns de vocês podem até usar outra pessoa, não tem problema. O importante é você saber conjugar. Eu faço assim. Eu pego a segunda pessoa do pretérito perfeito, faço o pretérito mais perfeito e acrescento a desinência. Raire átomos. Pretérito imperfeito subjuntivo, SSE. E o futuro do subjuntivo, terminação R. Esse quadradinho que eu estou colocando aí do lado são as desinências. Saber conjugar é só saber emendar essas terminações. Professora, eu preciso saber o nome? Ora, vez ou outra eles podem te perguntar, se eu amasse, está em qual tempo? É bom, o ideal é que você saiba o nome. Mas se não souberem, lembrem disso.
Olha como é que conjuga. Eu pego o verbo e ponho no passado. Quer ver? Ontem, eu uso ontem para ajudar a conjugar e lembrar passado. Ontem eu fiz um bolo, ontem tu fizeste. Ó que bonitinho. Tiro a terminação STE. O que sobra? Fize. Vou conjugar. Ó que bonitinho. Eu fizera. Se eu fizesse. Quando eu fizer. Sacaram? Vamos ver que bonitinho. Eu vou pegar o verbo, vou conjugar no passado. Para ajudar a conjugar no passado, lembrem do advérbio ontem. Ontem eu fiz um bolo, ontem tu fizeste. Vai tirar o STE, porque é a segunda pessoa menos o STE. Sobra fizer. Com o que sobrar, eu emendo as desinências. Eu fizera, se eu fizesse, quando eu fizer. Acabou. Isso que é conjugar. O mais que perfeito do verbo é fizera. O pretérito imperfeito do subjuntivo, fizesse. E o futuro do subjuntivo, fizer. Vale lembrar que para o subjuntivo a gente tem essas conjunções que ajudam a conjugação. No presente a gente usa o que, no pretérito a gente usa o se, no futuro a gente usa o quando. Cuidado, isso é um auxílio. Nada impede de eu usar numa frase se eu fizer. Não há problema. O fato é que isso é para ajudar vocês. Eu queria fazer com vocês aqui todos os verbos padrões que caem na prova: ter, fazer, ver, vir, pôr, para a gente treinar e não ter nenhum problema. Vamos lá? O nosso segundo verbo seria pudeste. Olha, ontem eu pude fazer o exercício. Ontem tu pudeste. Tira a terminação, sobra pude. Ficaria eu pudera. Se eu pudesse. Quando eu puder. Difícil. Pode continuar? Olha o outro. Viste, o verbo ver. Ontem eu vi um filme. Ontem tu viste. Tira o STE, sobra vi. Fica eu vira. Se eu visse. Quando eu vir. Cuidado. Quando eu vir, você é do verbo ver. Do verbo vir será uma outra terminação. Quer ver? O verbo vir. Ontem eu vim de bicicleta. Ontem tu vieste. Tira o STE, sobra vier para conjugar. Ficaria eu viera. Se eu viesse. Quando eu vier. Olha o cuidadinho, essa é uma pegadinha muito importante. Quando eu vir você, de enxergar. Quando eu vier, de chegar. Cuidado. Um outro verbo muito importante, o verbo ter. Ontem eu tive dor de cabeça. Ontem tu tiveste. Tira o STE, sobra tive. Eu tivera. Se eu tivesse. Quando eu tiver. Olha um outro. O verbo pôr. Ontem eu pus um brinco. Ontem tu puseste. Tira o STE, sobra puser. Eu pusera. Se eu pusesse. Quando eu puser. Difícil, queridos. Muito tranquilo. Tem outros verbos importantes que a gente deve trabalhar também. No decorrer do curso, nós vamos mexendo com alguns outros verbos. O fato é que conjugar é isso. Nós já sabemos presente do indicativo e do subjuntivo, pretérito perfeito, nós sabemos conjugar todo o subjuntivo e o pretérito mais que perfeito do indicativo. Vou retomar. Nós sabemos todo o subjuntivo, nós sabemos o presente e o pretérito e dois pretéritos do indicativo, agora vamos conjugar os outros. Eu vou dizer para vocês que do infinitivo, da forma básica do verbo, nós temos o futuro do presente com ora, iré tônicos. Futuro do pretérito com ria, que é aquilo que aconteceria. E o pretérito imperfeito. Tem que tomar cuidado, porque o imperfeito tem 4 terminações, deixa eu ver se são 4. Os verbos terminados em a são conjugados com ava. Os verbos terminados em er e ir são conjugados com ia. E os verbos por, ter e vir têm terminação em a. Punha, tinha e vinha. Vamos ver como é que é isso? Mas antes de ver, eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa. Quando eu coloco ra e ré tônicos, é pronúncia forte. Ra, átono, que nós já vimos, tivera, pusera, viera, vira, é porque ele não é a sílaba tônica da palavra. Quando você pega a palavra pusera, pusera, o zé, que é a sílaba tônica, o ra é átono. Agora, se eu colocasse chamará,
chamará. Esse irá é tônico. Entenderam? Vou repetir. Quando eu falo pusera, que a gente acabou de trabalhar, eu pusera. Qual que é a sílaba tônica? O zé, o rá é átono, pronúncia mais baixinha. Quando eu falo chamará, o rá já é tônico, é a sílaba mais forte da palavra. Vamos ver como é que funciona isso. O nosso verbo carro-chefe é o fazer. Infinitivo do fazer, fazer. Vamos ver lá como é que fica no futuro do presente. Eu farei, eu faria, eu fazia. Olha que bonitinho. Farei perde o Z porque ninguém fala fazrei. Faria perde o Z porque ninguém fala fazria. E fazia porque os verbos terminados em er, olha lá, no pretérito imperfeito, termina em ar, virava. Termina em er e i, vira ia. Não há nenhuma dificuldade. Sabemos conjugar tudo. Vamos continuar. O verbo é poder. Eu poderei, eu poderia, eu podia. O verbo é ver. Eu verei, eu veria, eu via. Muito tranquilo, não é? O verbo é vir. Eu virei, eu viria, eu vinha. Ah, professor, por que não via os verbos terminados em er e viram ia? Uai, mas aí a gente teria confusão semântica. Quando eu via, eu não saberia se era o verbo ver ou se é o verbo vir. Por isso, nós acabamos de trabalhar que o verbo vir, por e ter tem terminação em a. Então, eu virei, eu viria, eu vinha. Olha um outro aí, o verbo ter. Eu terei, eu teria, eu tinha. Ora, é só colocar a terminação ré, ria, em a. Alguém pode virar e sempre, quando eu dou essa aula, tem essa pergunta. Professora, a senhora não errou, não? A desinência do futuro do pretérito, do bobajada, o futuro do presente, que é aquilo que acontecerá, não é rei, não. Você escreveu re, não é rei. Esse zinho que está aparecendo nessas construções, é a desinência marcadora de primeira pessoa do singular, quer ver? Eu terei um cachorrinho, nós teremos. Veja que eu tirei o i, coloquei mos. I era a primeira pessoa do singular, eu terei. Mos é a primeira pessoa do plural, nós teremos. Então a desinência mesmo de futuro é o ré tônico. E olha aí. Por, eu porei, eu poria, eu punha. Tranquilo demais, não é? Nós não vamos ter dificuldade nisso, mas não. O que é que eu tenho que decorar? Do presente do indicativo, primeira pessoa, tem o presente do subjuntivo. Eu faço, que eu faça. O único detalhe é lembrar que os verbos que terminam em a são conjugados com e. Os verbos que terminam em er e ir são conjugados com a. Da segunda pessoa do passado, ontem eu tive, ontem tu tiveste, eu tiro o STE e emendurar o SSE e o R. Eu tivera, se eu tivesse, quando eu tiver, fechou. Do infinitivo, eu acrescento o ra ou ré tônico, uria e as desinências do imperfeito. Quer ver o verbo ter? Eu terei, eu teria, eu tinha. O verbo por, eu porei, eu poria, eu punha. O verbo ver, eu verei, eu veria, eu vinha. É só isso, não tem a menor dificuldade, é só treinar. O que eu quero chamar a atenção e reforçar para vocês não esquecerem nunca, é uma coisinha só. Nunca conjuguem um verbo derivado. Tem o manter na prova, tira o man e conjuga o ter. Ora, quando eles manterem os filhos, espera lá, quando eles terem ou quando eles tiverem? Quando eles tiverem, portanto, é quando eles mantiverem. Muita mão que nós vamos fazer um pouquinho de exercício, nós vamos treinar e vocês vão ficar seguros. Voltem, façam mais de uma vez, repitam as conjugações, porque vocês vão aprender. Isso é só treino, mais nada. Chegar no final de semana, vai namorar, começa a conjugar o verbo com ele ou com ela, e aí vocês começam a aprender e não vão esquecer jamais, tá certo?